Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 23 de setembro. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Dose de reforço na esperança. Nova vacina contra a Covid-19 em teste aqui no estado tem resultados promissores. A gente pode, talvez, erradicar a pandemia e talvez eliminar o vírus. Ação e reação. Triplicam casos de trabalho infantil na capital. Saiba o que a prefeitura pretende fazer para zerar o número de crianças nas ruas. E a volta do ladrão fantasma. Ou seriam ladrões? Veja os flagrantes dos crimes que estão atormentando moradores e comerciantes no sul do estado. É só que para prender esses fantasmas, tem que registrar as ocorrências, viu? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, nós começamos a Segunda Edição de hoje falando da vacinação para adolescentes e para uma dúvida que parece estar totalmente esclarecida. Vacinação já é o consenso, né, para esse público. Vamos conversar ao vivo com a Gabi Lerina para confirmar essas informações que a gente aqui no SBT já sabe, muita gente de casa também, mas a gente não se cansa de reproduzir isso, né, minha amiga Gabi? Boa noite. Isso, Chamalho, boa noite para ti, meu amigo, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, nós começamos a semana com essa dúvida, ainda mais depois do posicionamento do Ministério da Saúde, né, Chamalho? Dia 15, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, colocou em xeque, pôs em xeque a imunização desses adolescentes entre 12 a 17 anos sem comorbidades. Dias depois, autoridades voltaram a recomendar a vacinação desse público. Entre as autoridades está a Anvisa, Agência Nacional da Vigilância em Saúde. Ontem, nova recomendação da pasta do Ministério da Saúde que diz o quê? Ok, podem vacinar, então, esses públicos, adolescentes entre 12 a 17 anos saudáveis, sem comorbidades, desde que estados e municípios já tenham vacinado seus grupos prioritários e também terminado de aplicar a chamada terceira dose ou dose de reforço, que é o que está acontecendo hoje com idosos acima de 70 anos e pessoas com problemas de imunidade. Vamos a mais detalhes agora na reportagem. Teve até foto para registrar o dia especial. A gente já pode ter mais um alívio. Antes não dava para ter essa confiança toda, porque tinha que usar máscara, era muita coisa. Agora, quando tomar a vacina, deu mais uma aliviada já. Em Porto Alegre, a quinta-feira começou com jovens de 12 anos, sem comorbidades, vacinados. Eu acho que as pessoas têm que se imunizar, né? Porque se não imunizar, o mundo não vai andar. O Rio Grande do Sul optou por não interromper a campanha de imunização para os adolescentes. Para esse doutor em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diferentes posicionamentos do Ministério da Saúde podem provocar insegurança. O exemplo vem de cima e se nem mesmo o Ministério consegue ter uma posição firme e baseada na ciência, isso gera intranquilidade, gera confusão, gera dúvida. O que me parece é uma falta de vacinas. Então, às vezes, o Ministério lançando de forma inadequada essa informação talvez tentando economizar vacinas. Chamalho, o SBT apurou que, apesar da recomendação do Ministério da Saúde, todos os estados brasileiros seguem vacinando essa faixa etária, adolescentes sem comorbidades entre 12 e 17 anos. Daqui a pouco eu volto, meu amigo, para a gente falar sobre a previsão do tempo, hein? Tá combinado, Gabi. Obrigado pelas informações. Lembrando que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está infectado com Covid-19 lá nos Estados Unidos, na convenção da ONU, mas vacinado com certeza não deve evoluir para um quadro grave. Boa recuperação, ministro, e reflexão nesses dias de quarentena lá nos Estados Unidos. E olha, esse fim de semana tem um Grenal, gente, uma disputa diferente, por uma causa excelente. Dá uma olhada nessa crônica Grenal, na tela. Um surgiu em 1903.
outro em 1909. Um ganhou o Brasil, o outro também. Aí foi a vez de buscar a América, o mundo... Ele parou, aí a bola com o Renato no fundo, vai cruzar no bomba. Gol! Lógico que o rival não ia ficar atrás. Aí Adriano bateu para o arco, adivinha! O vermelho sugeriu misturar as paixões. E o azul respondeu, é claro que sim. A rivalidade que construiu monumentos serve também para fazer um estado melhor. Foi assim quando eles jogaram juntos para arrecadar donativos para quem mais precisava. E agora, o Grenal da vacinação. É sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Arena e no Beira-Rio. Este sim, o Grenal mais saudável de todos. É a união do esporte fazendo o bem para todos os gaúchos. Que belo exemplo. Parabéns para as direções da dupla Grenal e todo mundo se protegendo, tanto na Arena quanto aqui no Beira-Rio. E olha só, gente, a Polícia Civil pediu a prorrogação do prazo para concluir o inquérito sobre a morte do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea, lá em Torres. Lembram desse caso? O caso completa um mês hoje, nesta quinta-feira. Zortea morreu ao ser atingido por disparos na frente do prédio onde morava. Foi durante uma confusão envolvendo os filhos dele e PMs, numa abordagem de rotina. Segundo o delegado Juliano Aguiar de Carvalho, ainda faltam etapas importantes nessa investigação, como a prova pericial das armas, 2 vídeos ainda não liberados, depoimento de todos os policiais militares envolvidos nessa briga e respostas de alguns ofícios. Portanto, mais prazo para a conclusão dessa investigação, essa tragédia que aconteceu lá na cidade de Torres. Falando em relembrar casos, lembram do caso do ladrão fantasma que a gente trouxe aqui? Suspeito ou suspeitos que invadem lojas lá em Rio Grande, na Zona Sul? Pois é, gente, tem novos casos desse tipo de bandidos que estão agindo no sul do estado, não deixando pistas, ou melhor, sendo gravados por câmeras de vigilância e desafiando as autoridades. Vamos para a redação conversar com a Ananda Miller para saber dessas atualizações. Boa noite, Ananda. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. As câmeras de segurança lá de Rio Grande estão tendo trabalho. O alvo dessa vez foi uma farmácia. A gente pode observar nas imagens aí o momento clássico, né, do ladrão caindo do telhado. Foi assim que ele acabou ficando famoso, entre aspas, nas redes sociais. E depois, uma série de outras gravações vieram à tona mostrando a ação desse ou até de outros bandidos, sempre com o mesmo método. Eles sobem pelo telhado ou por alguma sacada e entram por essas aberturas, né, no teto, ou então pelas próprias janelas e outros tipos de acesso, como a gente está observando aí nessa imagem, o ladrão se arriscando numa sacada. Mas o que acontece, Chemali? Apesar desses casos estarem acontecendo, a gente receber esses registros, apenas a Brigada Militar está sendo acionada, que é a polícia ostensiva, faz aquele trabalho direto no combate à criminalidade. Mas para uma investigação, tem que registrar o boletim com a Polícia Civil, e isso não está acontecendo, como nos explicou o delegado Michael Fonseca. E essas imagens, informações que já foram compartilhadas até em redes sociais e imprensa, ainda não chegaram na polícia. Então acaba que isso atrasa muito o nosso trabalho. Se esse cidadão vem na polícia já em seguida, nós temos, quanto mais rápido do fato, mais fácil de a gente conseguir apurar o que aconteceu, tentar identificar, até nas listas de quem saiu do presídio. Enfim, tem várias atividades e diligências que a gente pode fazer. Então, Chemali, a gente faz esse apelo, não só à comunidade de Rio Grande, mas todo mundo que nos assiste. Claro. Quando um crime é registrado, quando há uma invasão, um furto, um roubo, não importa, é fundamental que se faça o registro da ocorrência também na Polícia Civil. Muita gente pensa, mas não vai dar em nada, prende e solta. Não, é importante que esse registro seja efetuado justamente para que se possa fazer aí um mapeamento, né, um monitoramento e eventualmente encontrar esse suspeito. No caso de Rio Grande, os comerciantes acham que se trata de uma única pessoa, mas o delegado ainda não pode confirmar essa suspeita. Pode ser o fruto de uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa que está usando o mesmo jeito, assim, o mesmo modus operandi para efetuar esse furto. Mas sim, a gente precisa que a comunidade, principalmente
em seguida ao que aconteceu, procure a Polícia Civil trazendo as informações o mais rápido possível, porque de posse dessas informações nós temos condições de fazer uma investigação com mais qualidade. Tá aí, então, Chemalho, o recado do delegado Michael, lá de Rio Grande, Michael Fonseca, ele que responde por aquela área central da cidade, Rio Grande, que é uma cidade bastante grande, uma das principais da região sul aqui do estado. Então, as vítimas, eventuais vítimas desses crimes, precisam registrar esse boletim de ocorrência, viu, Chemalho? Para que a polícia possa aí sim fazer o seu trabalho e colocar esses bandidos atrás das grades pela primeira vez ou de novo, né? Como a gente sabe que é o caso. Um exemplo disso, né, Nanda? Às vezes a polícia faz uma operação de combate ao tráfico, chega numa boca, em determinado esconderijo de drogas, encontra objetos furtados de outras vítimas. E se essa vítima não fez ali o registro, fica difícil cruzar esses dados. E aí é um crime, mais um crime sem solução. É preciso ajudar a polícia a resolver o nosso problema. Isso é exercer cidadania, né, Ananda? Com certeza, Chemali. E é muito simples. Você vai até uma delegacia, pode fazer o BO online também, dependendo do crime, né? Faz esse registro, a polícia vai ter essa confirmação de que houve um ataque. E é claro, chamar a Brigada Militar, a gente repete, é muito importante para fazer a busca imediata esses bandidos, fazer esse trabalho inicial. No entanto, é fundamental depois fazer esse registro de BO, Chemali. Tá certo, Ananda. Boa sorte para a Polícia Civil lá de Rio Grande na captura aí desse suspeito. E olha, gente, uma grande quantidade de cocaína com alto grau de pureza foi apreendida aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias. A apreensão foi realizada pelo DENARC ainda nesta quarta-feira. Um homem de 33 anos foi preso com mais de 12 quilos do produto. A investigação apurou que o suspeito entregaria cocaína em diferentes locais da região metropolitana. A droga foi avaliada em cerca de R$400 mil. Além da droga, foram apreendidos R$30 mil, uma caminhonete e uma balança de precisão. 2 homens foram presos após perseguição policial na madrugada passada em Canoas, na região metropolitana. De acordo com a ocorrência, eles estavam em uma motocicleta efetuando disparos no bairro Guajuviras, em uma área de tráfico, atingindo um usuário que estava no local. A Brigada Militar iniciou uma perseguição e prendeu a dupla após eles perderem o controle da motocicleta. O Carrefour anunciou hoje a conclusão do novo sistema de segurança em suas lojas. O fato ocorre exatamente 10 meses depois da morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro assassinado no estacionamento de uma loja na rede em Porto Alegre. Entre as medidas está o fim da terceirização e a contratação de agentes próprios, além de treinamento dos profissionais e uso de câmeras acopladas uniformes. Em junho, o Carrefour firmou um termo de ajustamento de conduta de R$115 milhões em ações de combate ao racismo. Na segurança externa, seguirão sendo contratados seguranças terceirizados, segundo a empresa, para atender uma legislação federal. A polícia segue as buscas ao estelionatário suspeito de cometer diversos crimes em cidades gaúchas nos últimos dias. O comparsa principal dele e um terceiro suspeito de envolvimentos nas ações foram presos ontem pela Polícia Civil. Conhecido como Montanha, o criminoso aplica golpes se passando por um advogado e até por um juiz. Ele usava a sede da OAB de diferentes cidades para enganar comerciantes e roubar celulares. Além disso, ele já teria tentado dar golpes até em restaurantes e lojas de facas. E olha, gente, agora há pouco a Polícia Civil confirmou que vai pedir a prisão preventiva dos 13 envolvidos nesses casos aí. De acordo com o delegado Juliano Ferreira, que é responsável pelas investigações, os 2 comparsas presos confessaram os crimes, entregaram aí o tal do Montanha, esse aí da primeira imagem, que segue foragido. Os 2 presos ontem já foram liberados. É a justiça da impunidade do nosso país. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem a previsão do tempo. Será que chove? A gente já te responde. E ainda a dose de reforço na esperança. Nanda Miller. Uma vacina que foi testada aqui em Porto Alegre é a esperança de muitos especialistas para acabar com o coronavírus e erradicar a pandemia. A gente conta depois do intervalo.
Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, esta semana tivemos o 20 de setembro, uma data que sempre mexe com a gente, né? Mas outra data que merece ser lembrada é o aniversário da IBCM, que está completando 93 anos de história. E para comemorar essa grande data, a IBCM está com uma condição super especial para quem se associar ainda este mês. Carência zero. É isso mesmo. Você associa e já pode utilizar toda a rede própria da IBCM para consultas e exames, incluindo odontologia. E como você aí já sabe, o plano de saúde da IBCM possui o melhor valor do mercado. Não tem qualquer coparticipação nem mudança de valor conforme a idade. Cuide agora da sua saúde e da saúde da sua família e aproveite o plano de saúde da IBCM sem carência. Chame a IBCM no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que logo, logo eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E agora uma notícia que nos causa uma preocupação extra, gente. Olha, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, divulgou hoje que triplicaram os novos casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil aqui na capital dos gaúchos. Em 2019, foram registrados 120 novos casos. E em 2020, primeiro ano da pandemia, 334. Em 2021, só no primeiro trimestre, já são 126 novos casos. Esses dados foram coletados pela Central de Abordagem da FASC e divulgados durante evento hoje na Prefeitura, que anunciou novas estratégias para erradicar o trabalho infantil. A meta da Prefeitura é zerar o número de crianças nas sinaleiras e ruas da cidade. Um tremendo desafio que a gente deseja todo o sucesso ao gestor público. A Prefeitura de Porto Alegre realmente é algo que nos machuca. Ver uma criança numa sinaleira se arriscando para sobreviver por conta da precariedade social da sua família. É lamentável, mas é preciso arregaçar as mangas e ir à frente. Agora a gente volta a falar de pandemia, mas de esperança. Estudos sobre a eficácia de uma nova vacina foram apresentados aos órgãos reguladores lá na Europa e também na China. Dos 30 mil voluntários em todo o mundo, mais de 1.600 eram gaúchos. E esse estudo foi realizado aqui pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vamos voltar para a redação para saber esses dados animadores, esperançosos. Será que vamos erradicar a pandemia finalmente, Ananda Miller? Tomara, né, Tomara, Chamali? né? Tomara, a gente está nessa torcida. E dessa vez, quem nos dá, né, essa esperança é o laboratório chinês Clover. A vacina da Clover está mostrando aí nos testes uma eficácia muito expressiva para as principais variantes. No caso da variante Gama, a eficácia foi de 90%. Já no caso da variante Delta, que atualmente é a que está mais em circulação no planeta, foi de 79%. Olha, também já é um índice muito grande. E o que mais animou os especialistas justamente é a segurança que a vacina da Clover tem apresentado. A gente conversou com o Dr. Eduardo Sprintz, que explica essa questão. Baseado nos efeitos colaterais, ela é mais segura que as outras e, no mínimo, tão protetora quanto. E esse estudo tem algum diferencial, é que a gente conseguiu documentar duas coisas. Não houve caso registrado de Covid com o vírus original. Esse vírus original a gente já está chamando ele de vírus ancestral. Ele não mais circula no mundo. Os testes, Chamali, foram realizados em 5 países de 4 continentes e agora os resultados vão ser encaminhados para as agências regulatórias da OMS. E outra coisa bacana dessa vacina é que ela terá um preço muito mais acessível e as condições de armazenamento também devem ser mais simples, o que facilita para os países mais pobres aí poderem também dar um salto na imunização. Esse talvez seja o maior objetivo, né? Inicialmente, pelo menos, controlar a pandemia e sempre pensando que a gente pode talvez erradicar a pandemia e talvez eliminar o vírus. Tomara, né, Chamali? Tomara, senti um otimismo aí conversando com o Dr. Sprintz hoje. Todo mundo na torcida, né, minha amiga? Todo mundo na mesma torcida. A gente vai vencer isso. Esperança, o bem, ele vai falar mais alto.
Falando em falar mais alto, vamos falar do tempo? Vamos voltar a conversar com a Gabi Lerina? Como diz aquela vovó da internet, Gabi Lerina, tá chovendo aí, minha amiga? Imaginei que eu me perguntar isso, sabe? Chamar exatamente perguntando desta forma que eu te conheço. Olha aqui, meu amigo, a chuva começou a apertar neste exato momento. Acho que tu fez uma ligação com São Pedro aí, né? Porque é o seguinte, tinha dado um pancadão por volta das 6h30 da tarde, mais ou menos. Depois a chuva parou, cessou e agora nesse exato momento voltou a chover um pouco mais intenso aqui no bairro Menino Deus, onde nós estamos. Temperatura 18, 19 graus, bem agradável. Para os próximos dias, fim de semana promete ser bem aproveitável, é o que diz Estael Cias, meteorologista. Vamos aos detalhes. A sexta-feira ainda começa com instabilidade. Entre a madrugada e o turno da manhã pode chover aqui na faixa norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia a chuva vai embora, mas as nuvens persistem pelo Rio Grande do Sul, permitindo algumas aberturas de sol e a temperatura sobe devagar à tarde com 18 a 20 graus em muitas áreas. Já para o primeiro fim de semana de primavera, a previsão é de tempo firme e grande variação térmica. O sábado ainda começa com frio pela manhã. Já no domingo à tarde faz calor e a temperatura se aproxima dos 30 graus, inclusive aqui na região metropolitana de Porto Alegre. É a primavera, gente. Seja bem-vinda. Obrigado pela audiência. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, o nosso sextou, 7h20, antes 11h30, SBT Rio Grande. Tchau, tchau.